Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 19 de outubro de 2020. Estamos aqui numa tarde chuvosa de primavera em São Paulo e esse é o nosso programa Três Visões. Em geral, esse programa ele começa com uma conversa que o Fábio e eu temos durante o almoço. E às vezes a gente fala de assuntos bastante diversos e de repente tem um encaixe perfeito, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu hoje. Eu estava comentando com o Fábio que eu achava que o grande problema que a gente tem que prestar atenção hoje não é tanto o vírus chinês, mas muito mais nas questões econômicas. E aí ele veio falar para mim a respeito do viés cognitivo. É isso mesmo, Fábio? Tudo bem? Tudo bem, senhor. Tudo bem, pessoal. Estava comentando um pouco sobre o filtro cognitivo, que é uma das coisas que a gente avalia muito na fisiopatologia adaptativa, né? É filtro cognitivo, eu falei viés, né? Filtro. O viés é uma das formas de encontrar na internet mais fácil, mas neurofisiologicamente é um filtro cognitivo que tem, ou filtro cultural também, né? E o que é isso, Fábio? Quando a gente cria uma adaptação, seja ela funcional ou disfuncional, o sistema gera um circuito de funcionamento que mantém a tendência, né? Uma vez que ele funcionou tanto para sobrevivência quanto para uma possível gratificação, que isso só é possível no ser humano, né? Sim. Essa tendência é o filtro em si. O que acontece? O sistema vai funcionar de tal forma em que a gente percebe a realidade e age sobre ela com determinadas circunstâncias, né? Em que ele acaba filtrando outras realidades, mesmo elas estando presentes, né? Entendi. Então acaba sendo uma redundância de funcionamento e muitas vezes isso pode gerar, se for feito por uma adaptação disfuncional, você pode ter doenças ligadas à saúde mental, por exemplo. É mesmo? Ou se você tem um viés que aí não é tão cognitivo, mas uma assimetria funcional, você pode ter uma autoimunidade, né? Que é uma assimetria de funcionamento. Mas na parte cerebral a gente vai pensar muito em viés cognitivo, em filtro cognitivo, que é essa redundância de raciocínio. É muito comum em relacionamentos humanos. Em relacionamentos? Você tem ali, você pode ter o jeito de pensar de uma cultura ser diferente de outra. Isso é um filtro cultural adaptativo. Mas pelo que você está me falando de relacionamento humano, eu entendi que é meio que a paixão faz esse filtro a paixão acontecer. Talvez seja a forma mais fácil de falar sobre o filtro cognitivo. Né? A pessoa está ali apaixonada e mesmo tendo a pessoa ali uma série de defeitos, a pessoa não consegue enxergar. Né? Não consegue perceber. Depois quando percebe, depois que passa, em função de muitos acontecimentos, você pode ou ter uma manutenção desse relacionamento de forma mais firme, ou você tem um final desse relacionamento. Né? Bom, mas assim, acho que não só a paixão, mas também qualquer emoção profunda, né? O pathos, né? Qualquer emoção humana profunda provocaria isso? Ela em si pode, ela mesma ser o próprio filtro. Né? Ela mesma ser o filtro? Entendi. Pode ser uma expressão do filtro. Né? Entendi. Bom, assim, na verdade, esse assunto que eu achei incrível, porque o Fábio elaborou esse assunto assim em poucos segundos, até aqui na minha frente, pouco antes da gente começar a filmar, é justamente porque eu percebo que nesse exato momento está acontecendo um filtro cognitivo que me lembra muito os mágicos, né? Porque quando o mágico vai fazer o seu truque, ele faz você prestar atenção na mão direita e ele está fazendo o truque com a mão esquerda, né? E é mais ou menos isso que eu percebo nos dias atuais relacionados ao vírus chinês, né? Porque o que eu penso? Hoje, o maior problema que nós estamos enfrentando não está relacionado com a saúde ou com essa questão que estão chamando de pandemia, né? Porque eu digo chamando porque, pelo que eu vi, os números do vírus chinês não são maiores do que o de uma gripe comum. Não sei se é isso mesmo, Fábio. Muito similar. São muito similares, né? Mas o que acontece é o seguinte, é que a grande mudança que está acontecendo para nós e que isso vai afetar toda a humanidade, ela está acontecendo no sistema financeiro internacional. A maioria das pessoas não percebe, mas o sistema financeiro internacional, formado pelos bancos, pelos grandes bancos e por organismos como o Fundo Monetário Internacional, bancos centrais e tudo mais, eles que dominam o que vai ser moeda, né? O que você vai usar para fazer as trocas e como que elas vão ser feitas. E isso de 1913 para cá, 1913 foi quando foi aprovada a lei do Banco Central Americano e o dólar hoje é a moeda principal do mundo. De 1913 para cá, cada vez mais se dissociou
as moedas do verdadeiro dinheiro, que é o ouro, ou o ouro e a prata, né? Tanto é que isso que eu vou falar para vocês pode soar um tanto estranho, mas se você tiver a curiosidade de ver a Constituição americana, você vai ver que na Constituição americana diz que somente o ouro e a prata podem ser utilizados como meio de pagamento do Tesouro americano. E, entretanto, devido a essas várias mudanças que aconteceram, dissociando o dólar do ouro e da prata, exatamente no dia 15 de agosto de 1971, o presidente da época, o Richard Nixon, ele declarou que a partir de agora, daquela data, portanto, o dólar se dissociava definitivamente do ouro. E isso poderia, significava que o preço do dólar, né, no caso, em relação ao ouro, poderia flutuar. Claro que a gente faz o contrário, né? A gente mede o ouro em dólar, né? Como se fosse a coisa normal. Mas o que aconteceu de lá para cá foi mais ou menos assim. O ouro que valia 35 dólares uma onça Troy é aproximadamente 30 gramas, então 35 dólares uma onça Troy, hoje o ouro está valendo 1.890, 1.900 dólares para onça Troy. Então isso significa uma brutal desvalorização do dólar. Junto a isso, o dólar é uma moeda que, assim como já aconteceu no passado com cruzeiro, cruzado novo, cruzado e tudo mais, ele foi emitido em grandes quantidades. E isso é que faz com que você tenha uma brutal desvalorização. E nesse exato momento, essa crise econômica, apesar de muitas pessoas não acreditarem nisso, ela começou, na verdade, em setembro do ano passado. E as pessoas insistem em acreditar que ela começou com esse vírus chinês. E essa crise, para ser resolvida, eles estão querendo passar as moedas para que elas sejam digitais. E aí que é o grande problema, porque enquanto todo mundo está exatamente com esse filtro cognitivo que você se referiu, apavorado com o vírus chinês e tentando se livrar disso, eles estão aprovando em todos os países. Aqui no Brasil já foi aprovado o Pix, né, que nada mais é do que uma moeda digital, quer dizer, qualquer pessoa que está no celular pode transferir uma para outra sem ter o banco no meio, então você não paga nenhuma taxa adicional, então eu posso pagar você pode transferir dinheiro para mim. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo também nos países europeus, no Japão, bom, na China já é assim, um país comunista tem interesse nisso. Então, por que isso é tão grave para nós? Pelo seguinte, apesar de todo mundo ficar contente com a ideia de que eu consigo transferir rapidamente um fundo de uma pessoa para outra, de uma empresa para outra, isso dá um poder para os bancos centrais gigantesco. Por quê? Porque essa comodidade, né, que todo mundo acha legal, porque fica uma coisa fácil, ainda mais hoje que ninguém quer tocar em moeda, porque parece que tudo transmite Covid, né? Na verdade, tem um ponto por trás aí que não está sendo visto pela maioria das pessoas, que é o controle. Por quê? Porque uma moeda digital, ela permite duas coisas. Primeiro, que se o governo não quiser que você saque o dinheiro do banco, ele pode interromper isso a hora que ele quiser, mas tem um outro fator que para mim é gravíssimo, que é o fato de que o dinheiro digital, ele é um dinheiro programável. Um dinheiro programável nada mais é do que aquele dinheiro que, por exemplo, você ganha um dinheiro, né, então a pessoa vem aqui, faz uma consulta com você, mas aí o governo fala, não, Fábio, mas esse dinheiro seu aqui, você só pode gastar no restaurante aqui embaixo onde você está instalado, no Shopping Ibirapuera que fica aqui do lado e tal, você só pode gastar nesses lugares. Ah, você vai para Paris? Então você só pode gastar em tal hotel, em tal lugar e todo. Ou seja, um dinheiro digital é uma forma de riqueza que ela é totalmente controlada pelo governo. Aquela ideia que nós temos de que então eu vou trabalhar, vou ficar rico, agora eu sou livre, bom, ela não vai mais existir, porque se você aceitar que o dinheiro digital é o dinheiro da sociedade, esse dinheiro ele é 100% controlado pelo governo. Então acho que esse é o grande problema que a gente deveria estar endereçando nesse momento. Apesar de a gente estar gastando um tempo enorme para falar de Covid, o que está sendo feito, na verdade, é essa mudança brutal no sistema financeiro internacional e que vai gerar consequências para a nossa liberdade. E acho que isso que você falando filtro cognitivo, né? Eu olho e falo assim, realmente o pessoal conseguiu distrair as pessoas. O mágico colocou o Covid na mão direita e a mudança no sistema financeiro está acontecendo na mão esquerda e simplesmente ninguém está falando nada, muito pelo contrário. As pessoas estão achando bacana poder ter um dinheiro digital porque consegue distribuir com mais facilidade entre os pobres e todo mundo pode usar e ninguém paga taxas de intermediários. Mas isso, na verdade, com certeza vai fazer com que, principalmente um governo mal intencionado, seja capaz de controlar as pessoas, mesmo aquelas que tenham muito dinheiro. É interessante, né, Silvio? Controle parece que sempre
principal poder, né? O poder de controlar, né? Exatamente. As situações. O poder de fazer as pessoas fazerem aquilo que você deseja. Sabe o que eu estava lembrando aqui? Tem uma situação do filtro cognitivo que é pouco levada em conta também. Quando você tem a parte de que também é um pouco, como vou dizer, polêmica, assim como essa questão claro. do Covid, Sistema Financeiro Internacional. Quando você tem alguém com um problema de saúde mental, normalmente a gente sugere, ou a pessoa já vem fazendo algum tipo de psicoterapia. Sim. Né? O que acontece? A psicoterapia tem lá seus benefícios, tem lá seu mecanismo de ação, porém, esse mecanismo neurobiológico de percepção de realidade e finalizando com o comportamento, né? Com a execução, não é pelo nível da psicoterapia que se vai ajustar a um viés cognitivo, por exemplo. Né? Você pode dar indícios ali, mas a transformação biológica mesmo não se dá normalmente por uma linha de psicoterapia. Então, especialmente algumas linhas, elas também criam uma narrativa que geram algum tipo de controle, né? E aí tem algumas escolas que são mestres nisso, né? Sim. Mas é interessante a gente falar porque também hoje tem tanta gente falando de psicoterapia e eu não estou falando contra aqui, né? Estou falando só para escolher bem a linha de psicoterapia claro. que vai escolher, que vai fazer, e especialmente o terapeuta, né? Que está por trás, né? Que pode ter viés cognitivo do próprio terapeuta em cima do paciente ou da linha terapêutica, né? Eu acho muito interessante, por isso que eu perguntei para você se o filtro vinha do patos, né, de uma doença, de uma emoção profunda, né? Porque o que eu vejo é que a forma como o Covid foi apresentado gerou um pânico tão grande nas pessoas que fez com que elas simplesmente só prestassem atenção nisso. E aí foi feita a mágica, né? Está sendo feita a mágica na frente de quem está olhando, como eu estou olhando, sempre olhei com isso com bastante preocupação, o sistema financeiro internacional, e eu vejo que da mesma forma, né, não há como, hoje, na minha opinião, fazer com que as pessoas parem de olhar tanto para o Covid e falar, olha, tem coisas mais graves acontecendo e que vão gerar impactos que vão muito além dos anos atuais que nós estamos vivendo. Sempre vai ser uma narrativa, né? Sim. Que tem um viés cognitivo de olhar para a situação e o comportamento ou sendo controlado ou se manifestando. Então, sim. Hoje a gente vê todo um comportamento em escala mundial de medo para o vírus, né? Sim. Você pega algumas linhas de psicoterapia, você pode criar toda uma narrativa falando que seu problema sei lá, sua mãe, seu pai e tal, e o ponto principal não está sendo visto. Não está sendo tratado. Você passou décadas ali olhando para o lado que nunca vai mudar, né? Que nem era problema, né? Entendi. Então, eu falo porque se a gente for pensar em São Tomás, que a gente gosta muito, né? A gente vai falar do coração, que é o tesouro da vida, né? Sim. Saúde mental, toda a parte emocional. De um lado você pode ter controles econômicos ligados à sobrevivência, do outro lado você pode ter controles emocionais, no sentido do coração como emoção, né? Sim. Fonte da vida, controlados por técnicas, né? Também. Sim, e é impressionante esse controle de uma força enorme, a ponto de, quando eu vi aquela questão de que eles estavam querendo que o controle da vacina fosse feito pelo CPF, eu falei, pronto, tem as duas coisas, né? Quer dizer, você tem moeda digital de um lado, que é programável, e tem o seu CPF, quer dizer, você poderia inclusive controlar as pessoas dessa forma. Olha, quem encontrou a vacina pode ir em tais lugares. Quem não tomou a vacina não pode ir em tais lugares. Então assim, são questões de poder gigante, né? E que ninguém está se dando conta do mais poder que estamos dando para o Estado em cima do ser humano. Enfim. Bom, quer comentar alguma coisa, Fábio? Tá bom por hoje. Tá de bom tamanho? Então tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe um comentário, dá um like e compartilhe. Nos vemos no próximo programa Três Visões. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau.